Vamos então à resolução do Enem de 2015 da prova de Física do caderno amarelo de questões, questão número 46. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar o efeito arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente, 1, reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase, 2, o que equivale a uma mudança de meio de comprimento de onda. A parte refratada do feixe, 3, incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para a espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Expressa em termos do comprimento de onda lambda, a espessura mínima é igual a letra A, lambda sobre 4, letra B, lambda sobre 2, letra C, 3 lambda sobre 4, letra D, lambda, letra E, 2 lambda. Pois muito bem. Resolvendo, nós podemos observar que uma fonte de feixe de luz emitirá um feixe número 1 em direção à separação entre ar e óleo. Esse primeiro feixe, ele vai sofrer então dois fenômenos aqui. O fenômeno da reflexão pelo feixe número 2 e o fenômeno da refração pelo feixe número 3. O feixe número 3, então, sofre uma reflexão na superfície óleo-água, seguindo como feixe 4, que depois sai da superfície do óleo para o ar, seguindo como feixe 5. Nós já sabemos pelo enunciado que se trata do fenômeno da interferência. A primeira condição de ocorrência para o fenômeno da interferência é que você tem duas fontes ou dois feixes de luz com a mesma frequência chegando a um observador. Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva, como nós vamos analisar daqui a pouquinho. Muito bem, o feixe número 2, ele é um feixe número 2 como se fosse oriundo de uma fonte que eu vou chamar de F1. Essa fonte F1 sofreu inversão de fase ao feixe que sofreu a refração, que eu vou chamar de fonte número 2, a que deu origem a esse feixe número 3. Assim sendo, nós teremos F1 e F2, fontes de mesma frequência, portanto, a frequência da fonte número 1 vai ser igual à frequência da fonte número 2, condição de ocorrência do fenômeno da interferência. Segundo, F1 e F2 em oposição de fase. Então, nós vamos observar que as duas fontes estão em oposição de fase. Neste caso, para um fenômeno de interferência construtiva, como foi solicitado, nós vamos observar que a diferença das distâncias percorridas pela fonte número 1 com a fonte número 2 em módulo vai ser igual a um número inteiro de lambda sobre 2. Essa é a expressão que define as possibilidades para interferência, seja ela construtiva ou destrutiva. No caso de interferência construtiva com oposição de fase, a diferença de caminho será para um n ímpar de número inteiro. N ímpar para que possamos ter uma interferência construtiva. Entretanto, essa diferença de caminho, a gente sabe que o feixe número 2 vai da fonte F1 direto para o olho do observador. Enquanto da fonte 2, que a gente considerou raio refratado, ele percorre duas vezes a espessura da lâmina de óleo, mais a mesma distância do caminho 5, que é igual a do caminho 2. Portanto, a diferença de caminho do feixe que sofreu reflexão com o feixe que sofreu refração vai ser duas vezes a espessura da camada de óleo. Então, duas vezes a espessura da camada de óleo vai ser um número ímpar de lambda sobre 2. Como ele quer a espessura mínima desse óleo, o N ímpar ideal é o N igual a 1. Então vai ser 1 vezes lambda sobre 2. Onde chegaremos então que a espessura necessária para atender às expectativas do enunciado é uma espessura de lambda sobre 4. O gabarito então da alternativa correta da questão 46 é gabarito letra A.